Oi, Itaivano. Oi, Itaivano, bom dia. Como vocês estão? Espero que esse tempo que a gente deu uma pausinha tenha dado para descansar, relaxar, a gente começar a semana com a energia renovada, ok? Vou colocar um vídeo para vocês de 4 minutinhos, tá? E depois desse vídeo a gente vai fazer um exercício e esse exercício a gente vai corrigir na aula ao vivo, ok? Fechou? Então vamos ver o vídeo. A gente vai falar sobre patrimônio. Patrimônio, tá ok? Então vamos lá. Uma vez na vida, você já deve ter ouvido o termo patrimônio cultural. Afinal, o que pode ser considerado um patrimônio cultural? Um patrimônio cultural é tudo aquilo que possui ou apresenta uma importância histórica para um povo, uma sociedade ou para um país, ou até mesmo para a história da humanidade. Ou seja, patrimônio cultural é tudo aquilo que tem em si um valor histórico relevante e é um bem que possui um valor inestimável para a história de uma civilização ou povo. Sendo assim, os patrimônios culturais são nossa interligação com o passado, um resgate da nossa memória, pois os patrimônios culturais nos ajudam a conhecer nossas origens e o que nos diferencia e nos define como grupo. O patrimônio cultural é uma herança histórica compartilhada entre as pessoas, remetendo a aspectos referentes à identidade daquele grupo ou civilização. Os patrimônios culturais podem ser de naturezas materiais ou imateriais. O patrimônio cultural de natureza material são os bens tangíveis de um povo ou civilização, por exemplo, as igrejas, os prédios, o Coliseu Romano, as pirâmides do Egito, as pinturas, as esculturas, as bibliotecas, os vestígios arqueológicos e os demais elementos que possuem valor histórico, científico ou artístico. Exemplos de patrimônios culturais presentes no nosso Brasil: o Centro Histórico de Ouro Preto, em Minas Gerais, o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, o Conjunto Arquitetônico de Paraty, no estado do Rio de Janeiro, o Centro Histórico de Olinda, em Pernambuco, o Centro Histórico da cidade de Penedo, no Alagoas, o Pelourinho, na cidade de Salvador, na Bahia, e um belo exemplo de patrimônio cultural que perdemos recentemente foi o Museu Histórico Nacional, que infelizmente pegou fogo em 2018, queimando parte da nossa história. Existem também os patrimônios culturais e materiais, que são tudo aquilo que está no imaginário e que não é tátil, como as danças populares, as músicas, as comidas, as festas, as medicinas naturais, as lendas, costumes, saberes, modos de fazer e outras tradições. Exemplos de patrimônios imateriais no Brasil, que nem o samba, o frevo, a capoeira, o forró, a música gaúcha, o maracatu e o carimbó. As formas que alguns alimentos são preparados são típicos e próprios da região que inventou o prato. Que nem, por exemplo, o modo artesanal de fazer queijo em Minas é considerado um patrimônio imaterial pela forma como é feito, assim como o churrasco gaúcho, a tapioca, a feijoada e o bolo de rolo em Pernambuco. Esses são alguns exemplos de alimentos que são considerados patrimônios materiais no Brasil. Outros exemplos de patrimônios culturais de natureza imaterial no Brasil são a literatura de cordel, a festa do Senhor de Bom Jesus do Bom Fim, a festa do Boi Bumbá, a missa do vaqueiro, a cajuína. Esses são apenas alguns dos exemplos de patrimônios culturais e materiais existentes no Brasil. Através dos patrimônios históricos culturais, é possível dar identidade histórica para um grupo ou povo ligado à história do patrimônio. Sendo assim, o patrimônio histórico-cultural é tudo aquilo que faz parte da história de um povo, uma vez que o patrimônio histórico possui características próprias do povo que já está interligado. E se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like. Oi, turminha. Então vamos lá falar sobre patrimônio. Eu vim aqui como um objeto, uma peça, uma máscara funerária, né? Uma máscara funerária egípcia, pra gente falar sobre esses objetos, esses móveis, esses artefatos relacionados à cultura ou construções arquitetônicas ou hábitos ou culinária ou a língua mesmo, certo? Então tô aqui caracterizada como um patrimônio cultural egípcio, né? É uma peça do Egito Antigo, né? Uma máscara funerária, né?
uma máscara fúnebre, ok? E agora eu vim como uma estátua, né, Davi do Michelangelo, certo? Que é uma estátua bem conhecida da Renascença, do período renascentista, que também é um patrimônio, cultural. Acho que esse é considerado um patrimônio cultural mundial, né? Devido à sua importância na história do mundo, na história da arte. Assim como um quadro também, agora eu vim transformada na figura da Abapuru, do quadro Abapuru da pintura, grande pintura de Tarsila do Amaral, né? Também é considerado um patrimônio cultural. Vamos lá então falar a respeito? Então, galerinha, vamos lá. O patrimônio cultural brasileiro. A palavra patrimônio origina-se do latim pater, que em português significa pai. O termo costuma ser usado em referência aos bens ou às riquezas de uma pessoa ou empresa. A expressão patrimônio cultural, por sua vez, se refere às riquezas culturais que pertencem a um país ou à humanidade, como prédios, monumentos, manifestações artísticas diversas, costumes da população, etc. Aí na fotografia a gente vê um projeto, né, uma construção, né? Foi projetado pelo Oscar Niemeyer, né? É um grande arquiteto brasileiro que já faleceu em 2012, que é a Praça dos Três Poderes, em Brasília, né? Capital do Brasil. E é considerado um patrimônio cultural nacional, ok? Certo? Tudo bem? Qual o patrimônio é algo... O pai, qual a função do pai na família? Pai. A proteger, né? Proteção, né? Essa é a ideia, né? De pai, né? Que na época eles tinham como o protetor, aquele que protege. Então, por isso que patrimônio vem da palavra pai, né? Aquele que protege. É uma palavra antiga, né? Uma palavra que veio do latim, né? Então, esse pai tem a função de proteger, né? Certo? Então, a ideia é que patrimônio seja algo que deva ser protegido. Tudo bem? Na página 49, a gente vê um painel, tá? Do artista Poti Lazarotto, no centro de Curitiba. É um painel feito em azulejo, é do ano de 1900 e alguma coisinha, 20 e pouco, alguma coisinha assim, tá bom? Essa foto foi tirada em 2014, tá? Ele é um patrimônio cultural também, ele é protegido. Não pode ninguém lá pegar uma tinta e passar em cima desse painel, porque faz parte da nossa história, da nossa cultura. Foi feito por um artista, tá? É importante, tá demonstrando uma cena da cultura regional, tá? Representando uma cena da época que Curitiba era uma colônia, ok? O patrimônio cultural proporciona a uma população a identidade e orientação que são pressupostos, né? São fundamentos básicos para que as pessoas se reconheçam como parte de uma comunidade. Essa identificação é uma importante referência para o exercício da cidadania. É importante a gente reconhecer a nossa cultura. O que um país, quando domina o outro, o que é a primeira coisa que eles fazem? Destruir as referências culturais. Vocês veem esses terroristas que eles vão atacam os monumentos históricos, coisas que remetem à história, à vida daquele povo. Os portugueses fizeram com os indígenas, né? Obrigaram os indígenas a deixarem sua língua, queriam vestir os indígenas. Então, quanto mais eles se afastassem da identidade deles, da cultura deles, melhor. Eles perdiam a identidade, não sabia quem eram. Um povo que não sabe quem é, deixa se dominar pelo outro. Por isso que a gente não pode deixar a nossa cultura morrer. A gente deve consumir a nossa cultura, prestigiar os nossos artistas, conservar a nossa arte, né? O patrimônio cultural compreende toda a produção cultural imaterial e material de um povo. A produção imaterial de uma sociedade são as expressões artísticas. Imaterial é aquilo que você não pode tocar, né? Que não é palpável. A língua, uma língua indígena, a língua tupi-guarani, é um bem imaterial. Uma receita de um bolo de fubá caipira é um bem imaterial,
O churrasco, o modo de fazer o churrasco gaúcho é um bem imaterial, certo? A capoeira é um bem imaterial, ok? Imaterial é que não tem matéria, né? Não é palpável, não é tocável. Coloque na página 51. Na página 51, a gente vê ali o trono de Dom Pedro II, que está no Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro, né? Bom, estava, né? Pegou fogo, queimou. Triste. Então, vamos lá. Sob a forma de bens materiais, o patrimônio cultural é dividido em 2 grupos. Bens móveis. Móveis são aqueles que a gente pode tocar, trocar de lugar, né? Quadros, esculturas, mobiliário, objetos utilitários, entre outros. Então, tipo um quadro, esse trono, por exemplo. A Mona Lisa, por exemplo. Deixa eu ver o que mais. O quadro da Bapuru, são bem móveis, que podem se mover, trocar de lugar, podem ser emprestados para os outros museus. Bens imóveis são edifícios e monumentos e seu entorno. Por exemplo, um bem imóvel, Cristo Redentor. Você não pode tirar o Cristo Redentor e emprestar para a Itália para eles fazerem uma exposição com aquela estátua que é um bem imóvel. Um prédio antigo também é um bem imóvel, certo? Fica lá parado. A cidade que vocês estão vendo aí embaixo, a cidade de Olinda, ela foi a cidade inteirinha, foi considerada um patrimônio cultural da humanidade, a cidade de Olinda. Da humanidade, então, essa cidade inteirinha foi considerada. Ela é móvel ou imóvel? Imóvel, você não pode tirar a cidade, trocar de lugar, é um bem imóvel. Então, ela é considerada por causa da sua história, né? Por causa da sua cultura. Tem um grande valor para a humanidade inteirinha, certo? Coloquem na página 52. Ali tem a vista aérea de parte da Amazônia, né? Certo? Que foi inscrita na lista de patrimônios mundiais da Unesco. Olha lá quando falam, a Amazônia é nossa, mas é um patrimônio mundial. É um bem da humanidade, tá? É nossa sim, mas é um bem da humanidade, é um bem para todos, né? É um bem que melhora o mundo inteiro, que beneficia o mundo inteiro, né? É benéfico para o mundo inteiro, é importante para o mundo inteiro. Então, olha aí, a gente destruindo a Amazônia, queimando a Amazônia, uma coisa assim que não tem volta. A gente vai perder essas árvores, muitas árvores centenárias lá na Amazônia, né? Uma área verde incrível, maravilhosa, uma extensão assim majestosa o tamanho dela e tal, e a gente tá perdendo, né? O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, criado em 1937, é o órgão do governo brasileiro responsável pela preservação do patrimônio cultural do país. Página 52, tá? No Brasil é o IPHAN que organiza as pesquisas e documentos para que um bem seja tombado. Tombado, quando a gente fala tombar, é o ato administrativo, né? Eles fazem os documentos que têm o objetivo de preservar os bens e valor histórico-cultural e afetivo da população. Você fala assim, essa minha casa foi tombada, quer dizer que a minha casa é uma casa histórica e ela recebeu um documento de tombamento, que ela não pode ser modificada, sua estrutura e tal, eu preciso falar com a prefeitura e tal, se eu quiser pintar, eu tenho que pintar das cores originais, da época e tal, tem todo um protocolo de quando um bem é denominado tombado, então, para poder continuar com a sua estrutura original. Importante, né? Por isso que ele é tombado, porque ele é histórico, ele é importante, ele precisa permanecer como era para a gente conhecer. Contudo, infelizmente, o tombamento não garante a proteção total de um patrimônio, seja no Brasil ou no exterior. Isso porque é comum não haver recursos financeiros suficientes para que os bens sejam conservados em vários países do mundo. Muitos locais tombados são sistematicamente violados. Muito triste. Então, vamos lá na página 53, tem 4 perguntinhas. A pergunta 1, os bens materiais